Pastor Marcos foi convidado hoje para trazer uma palavra. Ele já está conosco há o quê? 1 ano ou 2? 1 ano já conosco. Sua esposa também está ali, ele vai apresentar. A sogra também, vou deixar para ele apresentar. Não, eu vou deixar para você, esse é privilégio seu. Bom, vamos orar por ele e que ele seja uma bênção na nossa vida. Que a palavra do Senhor venha fluir através do coração dele e que possa alcançar os nossos corações. Pai, nós assim desejamos de todo o coração que o teu servo seja um instrumento vivo e eficaz na mão do teu Santo Espírito, a falar e a ministrar sobre Deus, o que já está na palavra, na sua mente, e o seu coração venha se estender até nós e alcançar o nosso, e trazer-nos a alegria, a fé e a certeza de todas as coisas que precisamos, ó Pai, para esses dias. O abençoe, o guarde, o revele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite. Graça e paz, e a paz do Senhor, né? Aí, como dizem alguns pregadores aqui, aí alcança a todos, né? Bem, meu nome é Marco, como o pastor falou. Eu e a minha esposa estamos aqui há 1 ano. Fomos aceitos, né, como membros em julho ou agosto, né? Julho, uma semana depois do aniversário da minha esposa. E estamos aqui vivendo uma grande bênção nas nossas vidas. Essa igreja realmente ela tem acolhido e conquistado o nosso coração. Então, a minha esposa Gisele, essa linda morena ali, dá um oi assim, oi. A minha sogra, né, que foi a responsável por essa belezura toda. Então, eu sempre ando com ela junto comigo aqui. Então, eu sou de São Paulo, eu moro no Rio há 12 anos. Andei grande parte da minha vida ministerial em São Paulo, depois eu vim morar no Rio de Janeiro, quando eu conheci a minha esposa. E aí, nós fomos aqui, trabalhamos numa igreja, eu era da igreja Renascer em Cristo, fui durante 10 anos lá. Aí depois fui aqui da igreja Nova Vida, aqui na Intendente Magalhães, e graças a Deus hoje nós estamos aqui. Então, isso é um pouco da minha vida para vocês, amém? Então, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Quando a pastora Ivete me convidou, foi muito interessante, porque nós temos vindo para a escola bíblica e nós estamos hoje na sala do pastor Marcelo. E na manhã da escola bíblica eu estava olhando para o altar, eu estava falando, poxa, quando é que um dia, será que eu vou pregar nesse altar, eu vou ter esse privilégio, essa honra? E aí o culto começou, a pastora Ivete chegou e falou assim, dia 14 você vai pregar. Eu falei, muito obrigado, Deus, porque tem sido um momento de restauração na minha vida ministerial. Então, eu sou meio emotivo, então eu vou falar logo que é para eu não chorar, porque eu gostaria que você, por favor, abrisse comigo a tua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 35. Deus tem uma porção para nos entregar nessa noite. Eu tenho certeza disso. Essa palavra ela é uma palavra que sempre ministrou muito ao meu coração. E eu estava orando, até para não ser algo meu, né? Porque é uma palavra que eu particularmente gosto muito e sempre fui muito ministrado nela. E eu estava orando com relação a isso, fui ver outras coisas, pedi para Deus me dar algumas direções. E eu queria falar a respeito do nosso estilo de vida ser colocado à prova. Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós tenhamos este entendimento, para que nós realmente saiamos daqui diante de tudo que nós já temos sido ministrados. Mas uma porção de Deus hoje, o teu estilo de vida vai ser colocado à prova, e você vai passar por essa prova, e Deus vai abençoar as tuas gerações, gerações de gerações, e por causa da tua prova que você passou, Deus vai perpetuar a tua descendência, amém? Jeremias capítulo 35, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10, assentado mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim:
Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse: bebei o vinho. Mas eles me disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, aqui uma redundância, né? Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantarei, não possuirei vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem filhos, nem mulheres, nem filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem possuímos campo, nem sementes, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra diante do teu altar, coloco a minha vida, apresento ela a ti, Senhor. Que todo o meu entendimento humano, Senhor, que tudo aquilo que é a minha capacidade humana, se curve agora à direção do Teu Espírito. Eu me coloco debaixo da autoridade apostólica desta igreja para ministrar a Tua palavra aos Teus servos e que saiamos daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito desse texto porque ele é tão antigo e ele é tão atual, não é verdade? Estilo de vida. Hoje está tão em voga, né? Hoje está tão em xeque, qual é o seu estilo, qual é a sua tribo, qual é o seu gênero. Hoje em dia está tudo tão querendo que nós nos moldemos às situações. E este povo aqui, ele era um povo que ele não era hebreu. Eles não eram o povo escolhido de Deus. Mas quando o povo entrou em Canaã, eles foram juntos. Eles foram junto com o povo de Deus para Canaã. E lá eles habitavam. E aí, Deus quis fazer ali um paralelo e mostrar para o seu povo algumas coisas. Qual era o estilo de vida desse povo? Eles eram obedientes a uma ordenança. Quando foi dada essa ordenança? Há mais de 200 anos atrás. Digamos, nós estamos hoje no ano 2015. Em 1815, alguém deu uma ordenança: vocês não bebam vinho, vocês não habitem em casas, vocês não comprem terras. Aí 200 anos se passam, o que vai se falar daquele homem? Não, mas naquela época não tinha, né? Não, olha, vocês não comprem celulares, né? O Jonadab pode ter dito isso para eles. Aí 200 anos depois inventaram o celular, o telefone. Não, mas ele não sabia, ele não entendia. Quantas vezes nós vemos pessoas tentando colocar isso dentro da Bíblia, não é verdade? Quantas vezes a gente vê pessoas tentando incluir algumas coisas. Não, mas naquela época não tinha, né? Na época de Jesus não tinha. Já pensou Jesus com WhatsApp? Todo mundo ia saber rápido que ele ressuscitou. Então hoje em dia é bem mais rápido. E aí a gente usa o WhatsApp até dentro do culto. E aí a gente usa nas horas que nós não devemos utilizar. Então esse povo, eles eram obedientes a uma ordenança dada há mais de 200 anos. E que foi passada de pai para filho. E isso foi se perpetuando sobre a vida deles. De contrapartida, tinha o povo de Deus. Eu tô assistindo uma novela, acho que essa novela não é pecado, né? Os 10 Mandamentos. Quem assiste os 10 Mandamentos aqui? Né? E é bom porque a gente começa a entender aquilo que a gente lê, né? Assim, a gente, nossa, que legal, eles vivenciam isso daqui e tal. E nós temos visto que o povo sempre reclama, não é verdade?
o povo sempre murmurava. Isso está na Bíblia. Ah, você nos tirou lá do Egito. Lá no Egito pelo menos a gente tinha cebola para comer. Lá no Egito pelo menos eu tinha onde eu ser enterrado. O cara saiu do Egito preocupado em morrer. E você vê tantas pragas vindo, e você não vê os egípcios reclamando. Nem na Bíblia a gente vê Faraó dizendo que os seus deuses o abandonou. E Deus estava falando exatamente sobre isso aqui, quando ele chamou os recabitas ali. Imagina o que passou diante da cabeça deles, a hora que eles chegaram naquela sala, e tinha um banquete ali, esperando por eles. Eles eram um povo que era nômade, eles estavam ali porque eles entraram juntos, e agora o sacerdote estava ali oferecendo para ele, o profeta estava ali oferecendo para ele um banquete. E aí, irmãos, o que nós faríamos nessa hora? A gente aceita ou não aceita? Não é? E eles viraram ali, eles falaram, olha, muito obrigado, tá linda essa mesa aqui, mas nós não podemos. Ué, por que vocês não podem? Porque nós somos fiéis a uma ordenança que nos foi passada. Quantos cristãos, nos dias de hoje, nós vemos que estão diante de situações e problemas, e eles olham para o lado e olham para o outro, até mesmo nós às vezes, né? Opa, ninguém está vendo. E aí a gente vai e tenta dar um jeitinho, e a gente vai, não precisa não, vamos ser assim. No trabalho, às vezes, não é? Eu trabalho com vendas, eu trabalhava com o ramo imobiliário, e no ramo imobiliário você sempre tem que dar alguma coisa para aquele cara que vai te contratar. E quantas coisas eu perdi porque eu não dava essa bola, esse por fora. Não, mas a gente tem que se moldar. Não, mas se eu não der, eu vou perder isso daqui. Você pode perder aquilo que você está vendo aparentemente, mas Deus está reservando algo grandioso para você. Eles não podiam tomar vinho, eles não podiam habitar em casas, eles não podiam plantar nada. E quando eles estiveram diante daquela situação, eles se mantiveram fiéis. Quando eles estiveram, pode-se dizer assim, né, diante daquela tentação, eles se mantiveram fiéis àquilo que eles receberam de ordenança. E é isso que Deus quer nos entregar nesses dias. Nós temos vivido aqui, eu estava orando a Deus e falando com Deus, falei, a gente tem orado, a gente tem recebido tantas palavras desse altar aqui, a gente tem recebido tanta coisa que flui, que Deus tem colocado, não é verdade? O apóstolo Arles que veio pregar aqui, o apóstolo Joaquim, as palavras que ele traz, uma simplicidade, eu vejo elas uma simplicidade, mas uma profundidade tão grande. Nós aprendemos nos domingos aqui na escola bíblica. Domingo de manhã a gente poderia ter ido embora. Tinha um senhor ali de 98 anos. Ele estava mais lúcido do que eu. Minha esposa falou, cara, eu já posso até ir embora. Depois já ministrou minha vida. Então assim, nós temos visto Deus cuidando do seu povo. Às vezes, a gente veio fazer a caminhada segunda, né? E estava falando que uma irmã foi assaltada aqui, né, na frente essa semana. Isso foi um grande livramento, porque quantas pessoas são assaltadas e não vivem nem para contar a história e para falar como aconteceu. A minha esposa passou por um grande livramento desse, na porta da escola. 4 meliantes, um com fuzil, uma com metralhadora, enquadraram e levaram o seu carro. E na hora que estavam indo embora, ainda imprensaram ela na parede, ela falou, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. E ela está aí para contar a história. Então, às vezes a pessoa chega no ímpeto e nós muitas vezes queremos dar esse jeitinho, mas Deus nos chama hoje para nós nos mantermos firmes no nosso estilo de vida. Você precisa se manter firme, porque essa leve e momentânea tribulação vai produzir o grande peso de glória do Senhor na tua vida. E você vai olhar para isso e você vai falar, não, eu não participo disso. Você está lá numa festa no seu condomínio, e aí não tem ninguém da igreja, aí o irmão fala, olha, tem aqui, está geladinha, um sol de 40 graus. Irmão, eu vou tomar só um pouquinho, né? A Bíblia não diz que é vinho, né? Para eu não ser dado ao vinho, então a cervejinha não está. Não, você vai ser um recabita espiritual. As pessoas vão te apresentar banquetes, e você vai se manter de pé, e você vai se manter fiel, porque Deus quer isso sobre as nossas vidas. E eu quero colocar aqui alguns estilos de vida que agradam a Deus. Pessoas que tiveram estilos de vida que agradaram a Deus. E nós andaremos debaixo desse mesmo estilo de vida.
tem alguém que eu sou apaixonado na Bíblia, um jovem chamado José. José era o filhinho do papai, era ou não era? José ali tinha a túnica talar, José tinha os cuidados do seu pai, os cuidados da sua mãe, os seus irmãos olhavam para José e tinham ciúmes de José, e José estava ali, sempre sendo fiel a Deus. E aí, onde a fidelidade de José o levou? Primeiro por um buraco, depois foi transformado em escravo, depois foi trabalhar de escravo na casa de um homem, depois a mulher daquele homem foi lá e tentou seduzi-lo, aí por ele dizer não, por ele ainda assim, depois de ser escravo, vendido, jogado no buraco, se manter fiel, ele ainda foi parar dentro de uma prisão. Mas tudo isso era a trajetória que Deus tinha reservado para levar ele para os lugares altos. Então, nós precisamos ter o nosso estilo de vida como José tinha. Quando somos fiéis, até o inimigo é usado para nos abençoar. O diabo pensou que quando ele viu que José estava contando, que via ali os feixes se dobrando, que via ali o sol e a lua se inclinando para ele. Quando o diabo viu que Deus tinha uma grande obra na vida dele, o diabo falou assim: eu vou destruir a vida dele. E Deus, eu creio num Deus alegre, feliz, eu creio num Deus que anda conosco no nosso lado. Então eu imagino Deus olhando para o diabo assim, e o diabo falando: o que eu vou fazer para destruir a vida de José? Eu imagino Deus falando assim: joga ele no buraco. Caramba, tive uma ideia, vou jogar ele no buraco, porque aí ele não vai viver o seu sonho. O que eu vou fazer com José? Vende ele como escravo. E Deus foi ali, levando José para onde José tinha que ir. Então, muitas vezes pode ser que você está passando por uma situação que Deus não está olhando, mas Deus está usando essa situação para te levar lá para o trono. Porque José, ele foi para a prisão, e da prisão José recebeu um anel do próprio faraó, e faraó disse: eu sou faraó, contudo sem a tua palavra ninguém faz nada no Egito. Nem faraó fazia nada sem consultar a José, por causa da fidelidade e da obediência do coração daquele jovem. Um jovem que poderia ter se desviado lá. Deus não está olhando para mim. Mas ele tinha uma fidelidade espiritual. Ele tinha uma obediência àquilo que ele havia sido ministrado e ensinado. Nós vemos também na vida de Daniel e dos seus amigos. Nobres. Eles eram nobres, eram ou não eram? Eles faziam parte de uma linhagem real. E aí veio lá o inimigo e fez o quê? Levou eles como escravos. Daniel e seus amigos, eles não tinham nada para estarem ali escravizados, eram servos de Deus. Mas Deus usou a vida deles. Eles eram nobres, eles foram escravizados, eles poderiam também ter se voltado. Quantas vezes por coisas tão pequenas, nós logo fazemos um biquinho, é ou não é? Fala a verdade. Às vezes a gente não faz biquinho para Deus? É? Ou só eu que faço? A gente faz biquinho. Não gostei, magoei Deus, não brinco mais, corta aqui. Aí depois, liga de novo, né? Tantas vezes, por tantas coisas tão pequenas, eu fico olhando às vezes por algumas situações que acontecem na minha vida, e aí eu vou me lembrar de onde Deus me tirou. Numa outra ocasião eu conto para vocês de onde Deus me tirou. Então, onde eu estou hoje é lucro. Eu posso viver coisas ainda maiores? Posso, mas já está, onde eu estou tá ótimo. Eu moro num lugar que eu nunca pensei em imaginar morar um dia, Deus me abençoou e colocou lá. Então, as coisas elas acontecem na nossa vida. E Daniel e seus amigos, eles poderiam se colocar, eles poderiam ter aberto mão de tudo, afinal eles eram nobres e estavam sendo injustiçados, mas não, eles se mantiveram firmes naquilo que era a vida que eles tinham com Deus. E o que aconteceu com eles, todos nós sabemos. Daniel foi jogado na cova, não morreu comido pelo leão, porque ele não tinha, uns dizem que ele não tinha cheiro de carne. Ele era um homem espiritual de oração. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos diante do altar do Senhor, podem vir as oposições, podem vir os leões, pode vir a afronta do inferno que for. Nós passaremos por ela ileso. E os seus amigos foram lá para a fornalha, e eles,
eles que inventaram o bronzeamento artificial, irmãos. Foi ali que aconteceu, começou tudo. Depois veio a ideia. E eles passaram pelaquela situação. E Deus os exaltou diante de todo aquele povo. Porque todos, a partir daquele momento, daquela ocasião, começaram a reconhecer o Deus que atuava na vida daqueles homens. Eles tinham um estilo de vida. Nós precisamos ser assim. Você pode, diz o louvor, passa pela prova dando glória a Deus. A gente passa pela prova dando glória a Deus. E em terceiro ponto, o terceiro estilo de vida que agrada a Deus é o estilo de vida de Isaías. Isaías, no ano da morte do rei, lá em Isaías, no capítulo 6, diz que Isaías estava lá. Imagina, eu fico imaginando como que devia estar, porque eu fui olhar lá a história de Uzias. Uzias era um bom rei. Ele fez o que era reto. Depois, ele tentou queimar incenso dentro lá do Santo dos Santos. E aí, os sacerdotes chegaram, mandaram ele sair. Ele não quis sair. Aí, Deus foi lá e visitou ele com uma lepra. Mas ele era um bom rei. E aí, quando ele morreu, eu fico imaginando. E fazendo um paralelo com o que nós temos vivido hoje em dia no nosso país. E quantas vezes nós olhamos as situações e somos os primeiros a falar, né? Ladrão, eles são corruptos e tal. E a minha esposa me fez pensar a respeito disso. Eu usava a minha rede social também para falar mal dos políticos. Eu vivia lá falando, ladrão, e isso, aquilo outro. Ela falou, grande diferença você está fazendo. Aí eu comecei a perceber e hoje eu tenho vivido de uma forma diferente. E eu analiso Isaías dessa forma, num tempo de crise total. Qual era o estilo de vida de Isaías? Isaías viu, olhou o céu aberto, e ele, meu Deus, meus olhos viram que eu vou morrer, porque eu moro no meio de um povo ruim, os meus lábios são impuros. E aí Deus foi lá, falou com ele, e ele se colocou na forma de, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Num tempo de tribulação, Isaías se colocou como um jovem para ser enviado. E nós vamos viver esse estilo de vida de Isaías. O de ir debaixo de uma palavra. De ir debaixo de uma orientação. Ele não se achava capaz, mas se tornou em um dos maiores profetas. E o livro de Isaías é algo que as pessoas hoje em dia, elas leem e elas não conseguem entender tantas coisas que ele falou ali, do quanto que ele foi usado por Deus. Então, você pode olhar às vezes para a situação e falar, poxa, mas eu não consigo fazer a diferença, porque quem sou eu? Eu não tenho nenhuma instrução, ou eu não sei falar sobre isso, ou eu não sei fazer, ou não vai dar certo. Deus, quando escolheu Moisés falou o quê? Escolhe outro, Deus, manda outro. Não, é você mesmo, filho. É com você mesmo que eu vou. Então, somos nós que Deus quer contar. É conosco. É comigo, com você. É com seu irmão da esquerda, da direita. Né? Deus quer te levantar poderosamente. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, esse daí é diferente. Esse daí tem alguma coisa. Às vezes alguém vai chegar para você, eu não sei se já aconteceu com você. Você tem uma aura diferente, né? Não é aura não. É o Espírito Santo de Deus na minha vida, né? Eu vejo que você tem um negócio diferente. Senta aqui, era sobre isso que eu queria falar com você. É sobre esse algo diferente. Por quê? Porque o capítulo 35 nos ensina que a fé combinada com a obediência, ela produz em nós fidelidade. E fidelidade não se compra, fidelidade não se aprende na escola, fidelidade é algo que Deus coloca sobre as nossas vidas. Quando nós somos formados no caráter de Cristo, isso é um dos princípios que Deus coloca sobre nós. A fidelidade. Sermos fiéis. O ser fiel, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, nós estávamos vindo de uma reunião, e eu falava, uma vez eu fui para uma reunião lá no Ceará,
E lá no Ceará acabou o evento, eu fui tomar um suco com uma casquinha de caranguejo na beira da praia. E aí, do nada eu vi passar uma pessoa que eu olhei assim, cara, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Um casal de São Paulo que estava passeando no Ceará. Eu falei, como o mundo é pequeno, né? Já pensou se a pessoa tem outro estado? Eu estou em outro estado aqui, ninguém vai saber de nada, aí não precisa nem saber que eu sou cristão. Bate aí, que nem aquela história que o apóstolo conta, né? A paz do Senhor dentro do primeiro bar, né? Eu tenho uma outra que é, o pastor chegou com o diácono, né? E aí o pastor cortou o dedo. E aí ele cortou o dedo na rua, foi no bar e falou, me dá um copinho com uma 51 aí. Aí o diácono olhou para o pastor assim, se o pastor está pedindo, eu vou pedir também. Me dá mais um também. O pastor foi lá e botou o dedo para desinfeccionar do corte. E o diácono bebeu. E já era, agora já passou. Né? Não só diante das pessoas, mas longe. Não tem ninguém me olhando, mas Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os recabitas eram fiéis a um homem. E o povo de Deus não estava conseguindo ser fiel a Deus, que tirou eles do Egito, que fez tantas maravilhas, que habitava no meio deles. Mas o nosso estilo de vida vai ser diferente, amém? Nós não vamos ser só fiéis na igreja ou dentro da nossa casa, mas a nossa vida vai ser exemplo aonde quer que nós estejamos. Seja no trabalho. Se no trabalho todo mundo faz daquele jeito, você não vai fazer. Se no trabalho todo mundo vai lá, não tem aqueles crentes que vão no banheiro orar, né? Senhor, queima com fogo meu chefe. Não, você não vai fazer não. Você vai falar, Deus, alcança ele com salvação. Amém? Você não vai desistir, porque você só está aqui hoje, nós só estamos aqui hoje, porque um dia alguém foi fiel e obediente, em oração, porque eu tenho certeza que muita gente que orou por mim não queria ter orado. Isso aí não vai se converter não, Deus. Esse jovem aí só faz besteira. Então, seja fiel a Deus. Aprenda aí, saia daqui hoje. Mesmo em todas as dificuldades, mesmo sem nós termos tantas coisas que queríamos ter, mesmo sem carro, mesmo sem casa própria, mesmo sem dinheiro no banco, seja fiel a Deus, porque Deus pode te dar tudo, ou Deus pode te fazer viver sem isso tudo. Uma vez eu vi o pastor Silas pregando e ele falava sobre isso. Existem muitas pessoas que serão prósperos nessa terra, mas nunca vão ter uma casa própria. Mas você vai olhar para a vida dele, ele vai ser próspero. E você vê grandes pessoas que não têm a prosperidade. Então, o nosso estilo de vida será assim. As pessoas vão olhar para nós. E elas vão até profetizar. Mesmo quando você estiver sem dinheiro, passando por dificuldade financeira, ela vai olhar para você e vai falar assim, você é uma pessoa rica, hein? Já passaram por isso aqui, alguém? De chegar para você e falar assim, você parece que tem dinheiro. Porque Deus vai começar a fazer isso na tua vida. As pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar a tua constituição, não a tua atual situação. Amém? Elas vão te olhar, porque Deus vai fazer com que elas te enxerguem. E aí você vai começar a enxergar o que Deus tem na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ser que nem os recabitas, espirituais. Eu nunca mais esqueci essa palavra. E eu espero que essa palavra também fique gravada no seu coração. Depois você lê o resto do capítulo inteiro. E era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Apóstolo, pastor, amém. Eu peguei só um pedacinho dos recabitas e sou responsável pela oração final. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero terminar o culto orando com você. E eu queria chamar todos que viéssemos à frente. Já traz a sua bolsa, já a sua Bíblia, que daqui você já vai embora. Pastor Marcos, vamos ficar aqui na frente. Eu chamar a Gisele, a sua esposa, a sua sogra também. A irmã Elisa, né? Que é a sogra dele. Que bom. Pode chegar, irmão. Vem mais. Chegar aqui, pastor. Fica aqui, pastor. Cá, Isabela. Fica aqui também. A sogra pode ficar do seu lado, mano? Pode, amém. Vamos orar, né? Vamos orar. Com certeza Deus falou no seu coração. Recabitas, vocês talvez já tenham lido o texto de Jeremias 35.
Eles não tinham casa, não plantavam vinhas, não bebiam, moravam em tendas, mas uma coisa eles sabiam: Deus estava cuidando deles o tempo todo. É isso que Deus quer de nós: fidelidade, compromisso, seriedade naquilo que nós fazemos. Que Deus te abençoe. E nesta noite você sair daqui com um propósito. E saber que não importa onde você more, que Deus é quem cuida de você. Esse vai ser o seu estilo de vida. As pessoas vão ver a sua constituição e não a sua situação. Elas vão ver que você é, mesmo que você não esteja, mas você é. Você é aquela pessoa que Deus quer te fazer assim, amém? Que assim seja. Senhor, obrigado por essa palavra. Tomamos posse dela para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa família. E como é impressionante vermos que aqueles homens disseram: o nosso pai disse que nós não deveríamos fazer isso, aquilo ou aquilo outro. E por fidelidade a esta palavra, nós somos assim. Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti em todo o tempo da nossa vida. Obrigado por essa palavra que foi ministrada hoje no meu coração, no coração de todos que estamos aqui, dos irmãos que participam do culto pela internet, por meio do Teu Filho. E nós abençoamos a ele, sua esposa, sua casa, seus desafios pessoais, a sua família. Que o Senhor possa torná-lo um homem com constituição próspera diante do Senhor. Obrigado por esta palavra. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva. Oramos pelos pedidos que estão no nosso coração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão, sobre o pregador e sua esposa. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Venha cumprimentar o pregador desta noite. Agradecer, Deus te abençoe, graça e paz. Vai sim, vai. Não deixa nada. Leva-me às alturas, aos lugares mais secretos do teu coração. Jamais pisarão. Eu quero ouvir a música do céu. Eu quero sentir o perfume lá do céu. Deus leva-me a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares mais secretos do Teu coração. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares onde os pés humanos jamais pisarão, jamais pisarão. Intimidade, eu quero intimidade, intimidade, eu quero intimidade, intimidade será a canção do meu coração. Intimidade.
Intimidade, intimidade.